Olá, começa agora mais um programa especial da TV Câmara, direto na Feira do Livro. Começamos hoje apresentando mais um escritor, na verdade uma escritora de Porto Alegre. Viemos aqui apresentar Rúbia Abes da Cruz, que é diretora do Departamento de Justiça da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos. Quem trouxe ela para conversar com a gente foi a vereadora Maria Celeste, que tem um grande envolvimento também no assunto direitos humanos, inclusive presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Com certeza, uma alegria muito grande estar na Feira do Livro, né? Trazendo a nossa querida Rúbia, que tem uma trajetória de tradição na cidade, na defesa dos direitos humanos, especialmente na área das mulheres, né? A Rúbia, nós nos conhecemos do belíssimo trabalho desenvolvido na Temes, né? Doutora, especialista na área da violência doméstica, e acho extremamente importante a gente estar aqui trazendo não só a sua obra, como o seu trabalho para conversar, né? Pois é, Rúbia, tu tens uma extensa atuação, não só nos direitos humanos, mas também especificamente na questão da mulher. Qual a importância dessa especialização mesmo que tu tens na área acadêmica e que trazes para a área profissional? Eu acredito que um pouco é a visão mesmo da expectativa de mudança que se tem com esse olhar específico em relação às mulheres, as especificidades, porque por muito tempo a gente não visualizava, né? Porque essa diferença não pode gerar desigualdade, e isso que vem gerando. E esse livro traz um pouco isso, né? A especificidade da violência doméstica e familiar contra a mulher, já pensando na própria Lei Maria da Penha, da necessidade da Lei Maria da Penha, porque foi uma pesquisa, né, nesse livro Nominando o Inominável junto ao Poder Judiciário, tentando mostrar o quanto a cultura ainda influencia, né, e o quanto a mulher ainda busca no Poder Judiciário uma relação de igualdade, a busca dessa igualdade que na vida prática real do dia a dia não consegue. Pois é, vereadora, acho que na Câmara, no trabalho da comissão, a gente vê também essa busca por igualdade que ainda não está nem um pouco terminada. Com certeza, os índices de violência, principalmente no município de Porto Alegre, têm aumentado, né, violência contra a mulher, especialmente nessa questão de gênero, né? A gente sabe que 80% dos casos de violência ocorre dentro de casa, é alguém das relações pessoais dos seus companheiros, né, os seus maridos, enfim, e nós estamos lutando fortemente na Câmara Municipal para que esta realidade no município de Porto Alegre, ela seja revertida. Não é possível mais, Rúbia, tu falava da questão do judiciário, né? Nós temos aqui o juiz da nossa cidade que tem mais de 10 mil processos mês para serem julgados, para serem contratados, e nós não temos um centro de referência ainda atuante no município de Porto Alegre. Então todas essas questões a comissão tem tratado, nós estamos potencializando inclusive no orçamento emendas para que dê conta desse atendimento tão importante na cidade, buscando cada vez mais, né, o espaço da mulher na nossa sociedade. Não apenas com a questão da igualdade de gênero, que é extremamente importante, e isso só se dará efetivamente com a ida da mulher para o mercado de trabalho, né, mas numa relação de igualdade muito mais cooperativa entre homem e mulher, mas também nesse combate diário que a gente faz contra a violência contra a mulher aqui no nosso município. Pois é, a Rúbia falava também antes da gente começar a entrevista que Nominando o Inominável é um dos livros, mas também tem outro livro que reúne artigos sobre exatamente o desenvolvimento da Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Sim, foi uma expectativa de trabalhar na perspectiva do âmbito jurídico mesmo, né? Assim como tem códigos comentados, de fazer a Lei Maria da Penha comentada por quem elaborou e pensou na lei, né? Porque houve um consórcio de organizações não governamentais e de juristas e tal que pensaram a lei, e enquanto eu era coordenadora da Temes, eu participei então dessa escrita da lei e tudo mais. A gente achou que era importante escrever um pouco sobre isso e dizer o que cada artigo significa, porque muitas vezes juízes e juízas, parceiros e promotores queriam saber o que é gênero, afinal de contas, que relação é essa? Pode o filho que agride a mãe, como é esse funcionamento? Então, essa Lei Maria da Penha, comentada, que foi lançada agora recentemente na Conferência Estadual de Mulheres, traz um pouco isso, desse pensamento que vai com certeza contribuir para o mundo acadêmico e jurídico e também para uma questão cultural, porque a dificuldade de implementação da lei tem relação com a nossa cultura, né? Com as dificuldades que nós, todos, homens e mulheres, temos de mudar de papéis, de posições, de se colocar em outro espaço, né? De coibir a questão da violência, da subordinação. Assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente também teve toda essa dificuldade, porque é algo que mexe nas relações familiares, que vai para o privado. E o que o público, né, que adentra o privado, sempre tem essa dificuldade. Eu acho que esse livro vai contribuir muito, assim como essa pesquisa do livro Nominando o Inominável contribuiu para que a lei fosse aprovada. Eu acho que nesse momento essa publicação da Lei Maria da Penha comentada também vai contribuir.
Vereadora, a Justiça, trabalha um pouco na fronteira, na mesma fronteira que a Câmara de Vereadores muitas vezes, né? A Rúbia falava aí dessa questão do privado e do público, né? A Câmara também, às vezes, se envolve, né, em questões privadas para poder construir o público, né? Eu acho que a comissão vem fazendo esse trabalho. Com certeza, o nosso papel na comissão é exatamente isso, partindo de questões pontuais, de violações de direitos pontuais que acontecem na nossa cidade, nós podemos trazer como exemplo para outras situações, né? A comissão tem se portado desta forma em todas as questões de violação de direitos. Falo disso quando nós lançamos, por exemplo, a campanha Restaurando o Artigo 150 na cidade de Porto Alegre, contra o preconceito, contra a discriminação, que envolve também as mulheres. Não é só uma questão de homofobia, não é só uma questão LGBT, mas também de preconceito e discriminação contra a mulher. Então nós, a partir de um caso pontual, nós trazemos isso para uma grande campanha na cidade. Dessa forma com os adolescentes, dessa forma em outras questões com as mulheres, para que a gente possa também informar ao público, né, que as pessoas têm onde recorrer. Não só a Comissão de Direitos Humanos, mas a Secretaria de Justiça, né, as pessoas podem e devem buscar esta busca concreta dos direitos. E isso se dá através de algo muito importante que a Rúbia tem trabalhado ao longo da sua história, que é o empoderamento das mulheres. E a gente até quando fala em empoderamento é uma palavra que nem sempre é usual no meio jurídico, eu acho que tu pode falar um pouco disso, né? Mas que ela está muito comum no nosso dia a dia e repercute e diz que as mulheres, sim, elas têm que ser empoderadas. O que significa isso? Elas têm que saber, né, que elas são seres humanos dignos, que elas têm onde buscar, tem direitos garantidos, mas para isso ela tem que se sentir empoderada e ser sujeita da sua própria história. Então acho que esta questão a gente precisa avançar em muito ainda na sociedade como um todo, a cultura como um todo, a cultura machista do Estado do Rio Grande do Sul, a cultura machista, né, na cidade de Porto Alegre, que leva, né, a demonstrações de violência tão graves contra as mulheres, faz com que também a gente traga esse outro elemento. É necessário que as mulheres se reconheçam enquanto sujeitos de direitos através de um empoderamento tão buscado e tão sonhado por várias organizações como a própria Temis, né? O que a vereadora diz é que o empoderamento da mulher tá no cotidiano, mas muitas vezes não está na linguagem da justiça. E acho que o papel da justiça é exatamente aproximar essas duas esferas. Na verdade, na pesquisa, o que foi possível verificar foi que o Poder Judiciário elevava a mulher a uma relação de empoderamento naquele contexto, onde ela podia então se colocar e exigir o que ela entendia necessário, inclusive a não violência dentro daquele contexto familiar, enfim. Muitas vezes a mulher queria só que essa violência cessasse, não necessariamente a separação ou a condenação criminal, mas era uma tentativa de conseguir no externo algo que pudesse lhe ajudar no âmbito privado. E eu acho que uma questão importante que a Maria Celeste tem trabalhado a âmbito municipal, que é a questão da jornada de enfrentamento à violência sexual, que tem um foco na criança e no adolescente, mas que as meninas, né, são as que mais sofrem. São as que mais sofrem. Então, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos tem trabalhado no âmbito estadual, com jornadas estaduais no interior. E aqui no município, uma grande expectativa é que a gente consiga ter um centro de referência de atendimento infanto-juvenil integral. E com isso, uma ampliação, inclusive, para as mulheres, porque a gente verifica uma dificuldade ainda maior de centros específicos para as mulheres. Ao mesmo tempo que se verifica que existem ainda violações e que ainda algumas mulheres são vulneráveis, mais vulneráveis à violência, ainda não se reflete totalmente políticas públicas. Então, esse caminho do CRAI para criança e adolescente é algo que pode ser ampliado, inclusive para o público LGBT, porque a gente sabe também o quanto travestis, mixês, enfim, transexuais sofrem ainda violência física também. Mas é um centro pensado para criança e para adolescente e que tem a ver com essa questão mesmo de gênero, né? Porque ainda, mesmo que sejam em meninas, também são em travestis, então ainda existe todo um preconceito social por conta dessa significação, né, da mulher, enfim, em outro corpo, né, de um homem, enfim. Então existe todo um trabalho ainda que deve ser feito e aprimorado para que a gente consiga compreender todas as violências, né, de gênero que existem na nossa sociedade. Pois é, esse trabalho da vereadora e da Comissão de Direitos Humanos com a questão da jornada de enfrentamento à violência sexual, será que dá um livro também para protocolar? Com certeza, né? O relatório da Assembleia já demonstrou que é possível trazer também
para o meio acadêmico essa questão do abuso sexual contra crianças e adolescentes e da exploração sexual, que é muito forte ainda no município de Porto Alegre, mas sobretudo, né, dará um livro à Comissão de Direitos Humanos. Nós estamos já querendo organizar uma publicação para o final deste ano da comissão, onde todos esses casos de violações de direitos serão relatados e serão também colocados os encaminhamentos para que as pessoas possam e reconheçam na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal um aporte, um lugar onde elas podem e devem fazer as suas denúncias e que terá uma concretude nos encaminhamentos. Então isso é extremamente importante. Nós já estamos trabalhando nessa questão. Eu olho a minha assessora ali rindo, né? Porque eu já tenho cobrado este livro que eu estou falando aqui agora publicamente pela primeira vez, mas nós faremos essa publicação no final do ano, um relatório de todos os nossos trabalhos e quem sabe a gente consiga, né, produzir mais um livro da Câmara Municipal tão importante. Quando eu fui presidente da Câmara, nós publicamos um livro onde tinha todos os nomes de ruas, de logradouros, de mulheres da nossa cidade, né? Também reconhecendo a importância das histórias das mulheres que passaram pela nossa cidade, que deixaram as suas marcas através da denominação de ruas. Então, é tão significativo, né, a publicação de um relatório, a publicação de um livro, porque ele traz a formação, a informação e também a gente se vê, né, reconhecido todo um trabalho de pessoas anônimas da nossa cidade que fazem uma denúncia, por exemplo, na Comissão de Direitos Humanos e que isso gera todo um processo de transformação e um processo de informação para que se possa romper, né, com essa cadeia de violações de direitos na nossa cidade. A gente sabe, né, Rúbia, que em termos jurídicos, uma publicação não conta só lá para o currículo Lattes, né, mas conta para formalizar certos saberes que vão se inserir no cotidiano. Sim, porque tem uma relação assim direta com a possibilidade de comunicação, né? Não só via mídia, enfim, mas a possibilidade de comunicação por escrito e em palestras para, enfim, para alunos de direito, de psicologia, de enfermagem, onde a violência está presente e que todos nos trazem sempre que fizemos esse trabalho que isso não aparece ainda nas universidades, né? Está iniciando um processo de educação em direitos humanos de uma forma ainda muito ampla, né? O próprio direitos humanos ainda é visto com resistência, né, por alguns segmentos no sentido de pensar que é só para quem está preso, como que quem está preso também não pudesse ter os direitos reconhecidos, né? Existe até uma revolta que eu verifiquei na internet outro dia dizendo que a família, né, que esse homem que está preso conseguiria receber um auxílio reclusão. Bom, isso é um direito se ele trabalhava, né, se ele cumpria com todos os seus deveres enquanto cidadão, a família dele vai ter direito a receber. Só que isso, infelizmente, é uma parcela muito pequena, que a maioria deles já estava na criminalidade, enfim, sem essa possibilidade. Mas eu trago uma questão para que a gente possa refletir o que são direitos humanos, né? São de todos nós, mulheres, crianças, idosos, negros, brancos, né? De raça e etnia diferenciada, ciganos, quilombolas, indígenas, enfim, é uma variedade imensa de pessoas que estão mais ou menos vulneráveis. E a gente verifica que as mulheres ainda estão mais vulneráveis, né? Que as crianças ainda estão mais vulneráveis, que existe uma discriminação forte ainda social, né? Que gera desigualdade, essa diferença acaba gerando desigualdade. Então, por isso que um trabalho ainda focado e centrado em direitos humanos ainda é muito necessário e eu acho que ele está realmente iniciando, né? Se a gente pensar que tem 20 anos mais ou menos desse debate mais aprofundado e em determinados temas, né? Porque muitas vezes os direitos humanos não se aproximava do movimento de mulheres, do movimento feminista, porque tinha a questão do aborto, enfim, havia contradições em relação aos direitos humanos e movimento feminista. Então, acho que isso vem melhorando, né, dia a dia e a possibilidade de trabalhar com educação em direitos humanos, eu acho que isso é um grande ganho. Eu quero agradecer muito a Rúbia, agradecer também a vereadora Maria Celeste por ter convidado a Rúbia para participar aqui. E agora a gente vai conhecer, na verdade, mais um trabalho da Comissão de Direitos Humanos. Aqui na Feira do Livro, a comissão lançou uma campanha para a doação de livros para jovens em uma situação especial. A SEDECOM lançou na Feira do Livro a campanha institucional Doe um Livro, Mude uma História. Através da iniciativa, serão arrecadados livros com a temática infanto-juvenil para distribuição aos adolescentes internados na fase em Porto Alegre. No estado, são cerca de 900 jovens reclusos na instituição. Na capital, são 550. De acordo com a vereadora Maria Celeste, presidente da SEDECOM, o principal objetivo da campanha é despertar o interesse pela leitura nos jovens. Mais do que despertar o gosto pela leitura, tornar
aprazível para esses jovens, para que eles possam construir uma nova possibilidade de vida através da leitura. Então, com esse gesto, a Câmara Municipal, através da Comissão de Direitos Humanos, da Frente Parlamentar da Leitura, né, e da Frente Parlamentar da Infância e Juventude, faz um trabalho diferenciado que muito contribuirá para o resgate efetivamente da cidadania desses jovens. A formação do público leitor também preocupa a escritora e patrona da Feira do Livro, Jane Tutiquian. Toda essa geração que está aí, e a geração da fase se inclui, não faço distinção, toda essa geração daí, ela merece ter uma chance de serem homens mais felizes e seres humanos mais completos do que nós. Como é que a gente pode fazer isso? Através do livro, através da leitura. A campanha possui um apelo maior ao disponibilizar aos adolescentes obras com temáticas próprias do universo juvenil. Para a presidente da Câmara Municipal, vereadora Sofia Cavedon, temas atraentes são fundamentais para cativar os jovens. Tem que capturá-los nos seus interesses de adolescentes. Então essa campanha que a CDCOM está fazendo junto com a FASE, junto com a Rede Pampa, ela e com esse sentido, assim, de respeitar o adolescente que mesmo tendo infringindo a lei, mesmo estando num período excepcional da sua vida, ele é um adolescente com os interesses, com os gostos, com as afetividades que precisam ser vistas, respeitadas e dialogar com elas. O lançamento da campanha aconteceu em frente ao estande da Rede Pampa de Comunicação, parceira da iniciativa. Os vereadores que participaram do evento falaram sobre a importância do projeto e já fizeram as primeiras doações. Para a diretora de Justiça da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, responsável pela FASE, a ação vai contribuir também para o desenvolvimento do espírito de cidadania nos jovens. É um estímulo super importante, ainda mais num espaço que existe muita ociosidade. Então a importância, né, desse estímulo, dessa leitura, e isso também faz com que eles se unam, né? faz trabalho para que eles possam discutir, ter grupos de leitura, é um espaço lúdico, né, que muitas vezes só o que se tem é o computador hoje em dia. Então a importância é imensa e até principalmente pelo aprendizado, né, que esses livros, essa leitura produzem em cada um dos jovens. Na Feira do Livro há 2 pontos de coleta para a campanha, no estande da Rede Pampa e no estande da Câmara Municipal. Estamos de volta com o programa especial da TV Câmara na Feira do Livro de Porto Alegre. Voltamos para apresentar mais um escritor. Quem apresentamos agora é Sandro Trescastro Berg, está certo? Que é mestre em administração e também tem uma vasta obra voltada para a administração pública. Quem o convidou para conversar com a gente foi o vereador Sebastião Melo, também tem um interesse bastante grande nessa área, né, da gestão pública. Tive a honra de convidar o Sandro. Eu não li toda a obra dele, li parte da obra, mas conheço o seu trabalho. É um eficiente servidor do Tribunal de Contas e acho que ele tem um diálogo muito importante, porque ao fim e ao cabo, uma boa gestão pública que interessa é o povo, né? Uma gestão eficiente, eficaz, em todas as áreas, quem ganha com isso é o cidadão. Quem ganha com a má gestão é o corrupto e os maus gestores, enfim, né? Então eu acho que é um tema relevante, acho que isso aqui tem grandes produções científicas desse tema, né? E o Brasil, especialmente, que tem uma herança portuguesa muito grande, burocrática, eu acho que o Sandro vai poder falar disso com muita competência, não? Com certeza. Sandro, nós temos aqui um nome da sua obra, que é, uma delas se chama Estruturas de Cargos na Administração Pública Municipal, e outra é essa que o vereador nos traz aqui, que se chama Modelos de Gestão em Organizações Públicas. Como é que está a questão da produção nessa área? Porque a gente sabe que por muito tempo isso não foi tratado, né? Agora me parece que há uma maior tradição em se falar nesse assunto. Isso, nós estamos de fato, primeiro, né, um cumprimento a todos, muito obrigado pelo convite. De fato, a produção acadêmica, a produção científica no Brasil de títulos de administração pública, ela é nascente, ela ainda está crescendo, né? E essa obra se insere neste processo de crescimento. Ela é fruto, de fato, da minha tese de doutorado, fruto de uma preocupação muito grande que eu tenho ao longo dos meus 18 anos de trabalho no Tribunal de Contas, vivenciando as esferas municipal, estadual e mesmo federal de governo, lecionando, né, nesses 3 níveis de governo, de verificar o quanto na administração pública nós identificamos a dificuldade que as organizações têm de
apropriar tecnologias gerenciais, ferramentas de gestão do setor privado para aprimorar a sua gestão, como disse o vereador. Nós precisamos de uma gestão pública mais efetiva, mais eficaz, mais eficiente, e as ferramentas que as empresas adotam são por vezes mal transplantadas para o setor privado, para o setor público. E essa é a preocupação central do livro, mostrar como é que se pode fazer essa transposição de forma mais adequada, que seja produtiva, que seja de interesse público, né, que transforme positivamente a administração pública. Pois é, então tu queres dizer que além de um certo preconceito que existe historicamente de o que é privado, o que é público e não vamos misturar as duas coisas, além disso, quando se faz a mistura, se faz de uma forma equivocada. Um exemplo para a gente entender melhor isso. De fato, são realidades absolutamente distintas. O setor público, as organizações públicas são uma realidade distinta em termos de objetivos, de propósitos, das organizações privadas. Não necessariamente em termos de gestão. Não necessariamente em termos de gestão. E esse é o mote da obra. Tecnologias, ferramentas do setor privado podem ser trazidas para o setor público desde que devidamente ressignificadas, desde que devidamente compreendidas nos seus conceitos, nos seus fundamentos, e que possa-se, a partir disso, dentro do setor público, construirmos soluções gerenciais, soluções de gestão mais adequadas à realidade da administração pública. E isso nós vivenciamos nas 3 esferas de governo. Sobretudo nos últimos 10 anos nós assistimos a administração pública federal, a estadual e a municipal trazer para dentro da sua estrutura de gestão ferramentas de forma inapropriada, que gera ineficiências, que gera desorganização, que menos contribui, né, para uma boa gestão pública e mais acaba gerando prejuízos em termos de funcionamento da máquina estatal, né? Agora, vereador, um exemplo de como isso tem acontecido realmente nas esferas públicas é a própria parceria que a Câmara ainda tem com o PGQP, né, que o senhor participou ativamente. O programa de qualidade que nós trouxemos para a Câmara, ele trouxe alguns resultados, mas primeiro eu acho que se não tiver uma compreensão dos servidores, eu acho que sinceramente é botar dinheiro fora, porque primeiro há uma resistência muito forte do servidor de querer adaptar essas ferramentas. Mas eu queria dar um passo adiante. Eu acho assim, que isso é importante. Agora, eu acho que também o Brasil é um país muito patrimonialista. O que é isso? É misturar o público com o privado. O gestor público acha que a coisa pública é dele, né? Então, eu acho que melhorar a gestão, para mim, ela tem assim, viu, Sandra, é que fazer com que a transparência na coisa pública, ela aconteça. Então, eu sempre tenho dito, o Brasil tinha que ser menos Brasília e mais Brasil. Porque quanto mais Brasília, digamos assim, mais concentra, menos fiscalização. Veja agora o caso das ONGs. Quer dizer, nós estamos vivenciando um momento dramático, onde o dinheiro que foi destinado para que uma criança pobre pudesse ser levada à condição de cidadã na área de esporte, por exemplo, a gente está vendo que esse dinheiro vai passando pelo ralo da corrupção. Isso vale para outros programas, não é só este. Isso vale para a capacitação profissional. Então eu penso em gestão, primeiro eu acho que o Brasil tinha que descentralizar mais. Aquilo que é municipal sempre tem resultados melhores. Os cidadãos, eles fiscalizam melhor, quer dizer, um carro da prefeitura, quando não está a serviço da prefeitura, alguém vai enxergar, alguém vai telefonar, alguém vai para um disco de denúncia, quer dizer, isso vale da licitação ao carro. Agora, esse é um processo, como dizia o Sandro, quer dizer, os nossos tribunais, por exemplo, o Tribunal do Rio Grande do Sul de Contas tem um quadro excepcional, mas será que no Brasil é assim? Todos os tribunais? Será que os órgãos de controle, as controlarias do Brasil inteiro, quer dizer, começando pelos órgãos da União, tem hoje condições de fiscalizar? Ou faz isso por amostragem? Faz isso por amostragem? E quando faz por amostragem, escândalo é uma corrupção que não deu certo, quer dizer, quantas corrupções existem que deram certo? E o sujeito anda pela Feira do Livro e às vezes até bem ladeado, né? Então eu diria que acho que o Sandro traz aqui um livro com profundeza, porque ele traz conceito no lado, para casar com esse instrumental das ferramentas, e eu quero dizer que a experiência que tive lá ela foi exitosa, mas foi muito difícil convencer os servidores de que aquilo não veio para tirar aquela caixinha que ele acha que aquela caixinha que está ali é dele. As indústrias das FGs, por exemplo, nesse Brasil e no setor público é um negócio horroroso, danado. E o sujeito está pensando muito mais na aposentadoria, às vezes, do que na eficiência do serviço público. Agora, tudo isso é um processo. Eu não critico isso, não deposito isso ao servidor público. Eu acho que os gestores públicos
Porque quando tu tem num país 70, 80 mil cargos de comissão e que o critério para chegar na direção de um órgão não é um critério de competência administrativa, bom, aí, né, Sandro, cá para nós, quer dizer, começa tudo errado, quer dizer, é o sujeito que não tem nenhuma competência, é chefe de alguém que se sente estimulado. Agora, o vereador fala aqui tanto de avanços quanto de dificuldades para avançar, que é também o que tu tratas na obra. Agora, em termos de avanços que fizemos, como eles foram feitos? Isso. Tu pediste antes um exemplo, né? E a ideia dos exemplos nós podemos trazer, como o vereador Sebastião Melo levantou aqui, o planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico é a típica ferramenta de gestão, a típica tecnologia que vem sendo apropriada por vários órgãos da administração pública. O Tribunal de Contas é um deles. E nós conseguimos mudar substantivamente a nossa orientação, a nossa relação com a sociedade, fomentar o controle social. Hoje, o fomento do controle social, a orientação para a sociedade, o reconhecimento do tribunal pela sociedade são grandes objetivos estratégicos do Tribunal de Contas. E isso mostra o quanto nós conseguimos apropriar os conceitos de estratégia, por exemplo, que é uma das coisas que o livro trabalha. Uma das 15 tecnologias que o livro trabalha é o planejamento estratégico. Como é que nós precisamos nos reorientar para atender o interesse público? Então, esses conceitos que no campo empresarial são orientados para a competição, como é que eles são vistos no setor público? Como é que eles são vistos para o município, para o Estado, para a União, para os diferentes órgãos, para um poder de Estado, como no caso a Câmara, né? Então a ideia da obra é trazer isso, ensinar as pessoas a pensar ferramentas de gestão para dentro do setor público, com propriedade, sem cometer deslizes, sem cometer ineficiência, sem incidir em irregularidades, né? A grande ideia dele é essa aí mesmo. Eu acho que por um momento a gente passa aí, para alcançar essa ideia, a gente passa também pela ideia das escolas legislativas, né? A ideia de ensinar ao servidor e ao público o que é o público, né? E me parece que agora a nossa escola voltou de um congresso, né, nacional em que há houve um estabelecimento aí de estratégias para os próximos 10 anos para se estabelecer isso de forma formal. As escolas são importantes nesse sentido? As escolas são fundamentais e, a propósito, nós podemos pensar nas escolas como um conceito do exterior que nós trouxemos para dentro da administração pública. Esse é um exemplo típico de apropriação de um conceito, né? E não há dúvida, o papel de uma escola, nós temos a escola do Legislativo, que é uma escola muito atuante, com a qual a escola do Tribunal, a Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena, tem uma interação bastante grande, nós colaboramos bastante, podemos e devemos, vamos colaborar ainda mais. A ideia das escolas é justamente levar para o administrador público, mas não só para o administrador público, para os membros da sociedade, que também são atores importantes no controle social, como disse o vereador Sebastião Melo. Nós não damos conta, os órgãos de controle, mesmo com as suas escolas atuando intensamente da forma como atuamos, de controlar tudo, todos os detalhes da administração pública, da vida da sociedade. Para isso, o papel do cidadão é importante. E para que ele consiga fiscalizar, para que ele consiga exigir, que ele consiga reclamar os seus direitos, ele precisa ter conhecimento, ele precisa conhecer como funciona a administração pública, e esse é um dos grandes, se não o papel central das escolas de governo. Papel central também do teu livro, né? De levar mais informação aí para as pessoas. Isso, tem inclusive um capítulo no livro que fala sobre as escolas de governo, né? Que é a ideia, o que faz uma escola de governo, os limites, as possibilidades, os eixos de atuação, quais são as experiências exitosas no exterior, como essas experiências podem ser trazidas para a nossa realidade, né? Então também tem um capítulo especial sobre as escolas de governo no livro. O senhor acha também, vereador, que essa questão do educar para o público passa exatamente por essa educação? E eu me refiro aí também aos próprios parlamentares, que muitas vezes não sabem qual é o seu papel. Bom, primeiro quero cumprimentar a TV Câmara por esse espaço aqui extraordinário que é a nossa Feira do Livro. Só uma cidade como Porto Alegre é capaz de produzir isso. Primeiro, eu acho que se leis resolvessem o problema do Brasil, estava tudo resolvido, né? Então, não é por falta de leis que não tem fiscalização. Eu acho que o grande desafio é realmente você formar novas gerações que cuide melhor do lixo, que não passe nos sinais fechados, que sabe que o público é o público e, portanto, eu não posso misturar o público com o público, né? E que possa conduzir esse país para um caminho melhor. Agora, eu vou ver o caso da municipalidade, por exemplo, ele estava falando da questão da visão estratégica, né? Uma das grandes dificuldades hoje que tem a gestão pública são as chamadas ilhas, né? Tu tem um governo que tem 37 ministérios, que tem 30 secretarias, e uma secretaria não se comunica com a outra. Acho que um grande desafio hoje, não é
é de você conseguir fazer essa transversalidade. Só faz isso com uma gestão estratégica. Quer dizer, tu não pode fazer entrar com um projeto no setor de planejamento e esse projeto rodar 20 secretarias, e daqui a um ano o cidadão não sabe onde ele está, o que aconteceu, para onde ele foi. E hoje, na grande maioria da gestão pública, é assim. Por quê? Porque não tem uma visão sistêmica, estratégica. Quer dizer, não se concebe isto, a máquina foi envelhecendo, a informática não chegou no serviço público em muitos lugares. Isso é uma realidade, eu estou falando de coisas reais do Rio Grande, não é só de fora do Rio Grande, não. Quer dizer, os serviços públicos hoje tem muita parede ainda que deveria ser derrubadas, não é? Muito chefe que tem muito poder e não quer descentralizar esse poder, porque esse poder pode trazer concentração, não é, de interesses a ele. Então eu acho que a obra ela é uma contribuição de um processo, de um país que tem muito pela frente a avançar nesta área. Eu acho que a Constituição de 88 ela deu um passo à frente do ponto de vista das reformas. Depois de 88, várias leis infraconstitucionais aconteceram nesse país, né? Muito, especialmente no governo Fernando Henrique, a criação das agências, né? E vários outros desdobramentos, no sentido assim até de diminuir o tamanho do Estado, até muito contestado por alguns, aplaudido por outros. Eu não considero Estado grande ou pequeno, eu sou daqueles que acham que tem um Estado necessário. Quer dizer, o que é o Estado grande ou pequeno? Isso é muito difícil, muito subjetivo. Agora, o Estado necessário é aquele que não falta saúde, e hoje falta saúde nesse país, as pessoas morrem nas filas, é o país que a segurança pública é um caos, esse país é um país que a educação não basta gastar, você tem que ver o gestor público. Tá bom, tu gastou 18% na educação, 25%, mas será que realmente os alunos estão aprendendo? Porque não basta eu ter, hoje tu tem as verbas carimbadas, tanto para a saúde, tanto para a educação, mas aí tu vai lá fazer, existe uma fiscalização para saber da eficiência desse investimento? Agora, essa transversalidade, essa universalização dos saberes dentro do poder público é uma dificuldade também em termos acadêmicos para se estudar a questão pública, né? Porque por muito tempo não foi aceito dentro da própria administração que se falasse da coisa pública, né? E agora se começa aos poucos também a inserir esse assunto. Isso, esse é um fenômeno muito interessante, foi muito bom que tu comentaste isso. Nós assistimos, eu tenho 15 anos de docência no ensino superior na Universidade de Caxias do Sul, e na Universidade de Caxias do Sul, especialmente, nós experimentamos o seguinte: a disciplina de administração pública era uma disciplina eletiva dentro do curso de administração. E o que a universidade, a política que a universidade adotou a questão de uns 4 ou 5 anos atrás foi de tornar essa disciplina obrigatória. Ao meu ver, uma sábia decisão, porque o curso de administração não é um curso de administração de empresas, é um curso de administração, para administração de empresas, do setor público, de administração do terceiro setor, não é? O que nós assistimos também no campo acadêmico hoje, que é um fenômeno muito interessante, é o aumento dos cursos de graduação em administração pública, os cursos de tecnologia em gestão pública. Hoje nós chegamos ao ponto de não poder mais dizer que um administrador público no pequeno município não encontra alguém com formação em administração pública, porque existe, por exemplo, o PENAP, que é um plano nacional, né, do Ministério da Educação, que oferece graduação à distância em administração pública a milhares de pessoas. Então, basta que as universidades regionais tenham interesse de buscar esses cursos, que as capacitações nessa área vão existir. Então, as grandes universidades regionais no estado hoje já oferecem cursos de graduação, cursos de tecnologia, cursos de pós-graduação. Então, nós estamos vivenciando, nos últimos anos, um crescimento muito grande da capacitação, da oferta de cursos, da capacitação de pessoas profissionais para essa área da gestão. Isso é um fenômeno muito interessante e que merece destaque. O administrador público hoje não pode mais dizer: não, eu tenho carência de profissionais no meu município. Isso não é 100% uma verdade, né? Pelo menos na esmagadora maioria dos casos não pode ser. É só procurar bem, remunerar bem, que ele vai ter um profissional qualificado. Isso é certo, com certeza. Tá certo, obrigada, Sandro. Espero aí que a tua obra abra mais caminhos para se discutir a gestão pública. E obrigada, vereador, por trazer o Sandro aqui, por nos sugerir esse assunto que é tão valioso para o futuro de Porto Alegre. E obrigada a você também. Hoje o programa da TV Câmara especial da Feira do Livro termina aqui, mas é claro, a gente volta durante todos os dias da feira com mais informações aqui sobre esse evento. Não esqueça que você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail tvcamara@camarapoa.rs.gov.br. Obrigada e até a próxima edição.